Então hoje vamos falar de um tema que eu amo e eu trouxe. O Robson não gosta que eu fale assim, mas o melhor aplicador do sul do mundo de papel de parede, Robson Piva, que hoje está aqui para falar sobre carreira de aplicador de papel, né? Isso mesmo. Então, a gente começou a trabalhar juntos já faz bastante tempo, né? Faz 11, 12 anos. Acho que quando eu tava começando na empresa, o Robson tava também. Eu tava entrando na parte de vendas, do comercial, e você tava começando com a aplicação, né? Foi o segundo seminário internacional que vocês fizeram aqui em Curitiba, né? Foi o Nossa, segundo. Eu não consegui vir no primeiro. perdeu o primeiro. Ah, mas só foi melhorando. Você veio de uma gráfica, né? Você trabalhava com em uma gráfica antes, né? Isso, o meu setor sempre foi gráfico, né? Desde que eu comecei, assim, eu era de menor ainda, já comecei na indústria gráfica. Então, a minha vida profissional foi dentro desse ramo, né? E você acha que te ajudou o teu conhecimento de gráfico, assim, te ajudou a aplicar papel? Olha, na aplicação em si, assim, acho que não influenciou, assim, na técnica de aplicação, manejo de cola, ambiente, essas coisas não mudou. Eu aprendi tudo mesmo do zero, como foi, né? Mas a parte de papel, assim, esse conhecimento foi legal, porque na gráfica também existe o esquema do papel, né? Gramaturas de papel, então as coisas que a gente já dominava, até a fibra do papel que hoje a gente consegue assim identificar, né? Porque papel de parede quando é feito de celulose, principalmente, a fibra tem um sentido, né? Então, quando você compra um livro, se você abre o livro, se o livro abrir bem bonitinho assim, é porque a fibra está nesse sentido, então, no sentido dos dedos assim, né? Então ele vai abrir bonitinho. Se você comprar um livro, o livro está duro, se ele não fecha, é porque a fibra está ao contrário do que deveria. Então isso me ajudou bastante. Até no papel de parede, quando a gente passa cola, essas coisas todas, ele faz um formato, eu já vejo que a fibra está um pouquinho diferente do que era o correto, né? Oh, que legal, Então eu não isso é sabia disso. interessante, Então a gráfica ensinou bastante, assim, gente. E claro que daí no papel de parede ampliou, porque daí vieram outras bases, né? Que nem a gente aprendeu depois da base de papel, daí veio a base TNT e tal, então a sintética. Então isso daí ampliou depois, mas o conhecimento de papel já tinha uma base bem legal. E eu me lembro, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, assim, que o Robson fazia, era testar, né? Assim, quando acabava o curso, você pegava mais sobras, às vezes comprava rolo e ficava testando na tua casa, né? Assim, Isso, bem, esse foi o início bem legal, porque eu acho que tem que ser isso, né? Você tem que testar as coisas. E naquele tempo, quando eu iniciei, eu não tinha conhecimento nenhum. Então, quando eu fiz o primeiro curso lá, que foi essa convenção internacional que teve aqui em Curitiba, que vocês fizeram, que era lá na IAPOC, né? é. Foi maravilhoso. Daí eu levei alguns modelos que vocês distribuíam na época, né? E eu levei para casa. Daí lá eu peguei as colas, passei em todos os modelinhos que eram acho que 30 por 40 ou 30 por 30, não sei o formato, e enchi minha parede lá, de todos os tipos de papel, e coloquei várias bases com todas as colas que a gente tinha, né? Deixei secar 3, 4 dias lá, e daí fui lá depois, uma semana, comecei a retirar para ver o que acontecia quando tirava o papel e tal. Então isso foi bem gostoso, assim, acho que esse é o... Eu acho que isso ajuda não só o Robson, mas, por exemplo, a mim, várias vezes eu tinha uma dúvida assim, ligava para ele, Robson, esse papel deu um problema assim, assim, assado. E ele sabia resolver o problema porque ele tinha testado na parede e ele tinha visto o que tinha acontecido, né? Você testou na prática, então não é só na teoria. Porque a gente dá o curso de aplicação juntos, eu dou a parte teórica e ele dá a parte prática. E as coisas se complementam, às vezes na teoria é de um jeito e na prática você vê que é outro, né? Exatamente. Eu gosto de dizer que tem um poema que fala assim, que não se aprende, Senhor, na fantasia, brincando, sonhando, senão vendo, tratando e pelejando. Então eu acho que esse é o rumo. Você tem que testar e fazer, pelejar, né? Porque hoje a gente faz os cursos de aplicação de papel e os aplicadores perguntam assim, muitos perguntam quando começa, antes de começar o curso, tá, mas eu vou sair do curso aprendendo a aplicar papel? Depende, né? Depende de você, depende da prática, porque a gente dá o básico, né?
Exatamente. Ali acho que o início de tudo, e a base que a gente recebe ali, que eu recebi até no primeiro curso, foi muito forte, né? Foi uma base bem legal, foi um começo muito bom. Para quem não sabia nada, assim como eu, vindo zero praticamente, né? Foi uma base muito importante, tipo, então já deu para sair dali aplicando, mas claro que o conhecimento e a habilidade mesmo manual, porque é uma habilidade manual, né? É uma arte, né? Então a gente foi conquistando, daí é conquista, daí é mudança, daí é planejamento, né? Da gente mesmo se vigiar, se corrigir. Eu sempre falo assim, que aplicar papel de parede é uma arte. Você tem que ter habilidade manual, não é qualquer um que consegue aplicar. Mas o trabalho artístico, assim, o detalhe, o cuidado, o manuseio do papel faz muita diferença. Se você não entende o teu trabalho como uma arte mesmo, e que você é responsável pelo resultado final, muito responsável, você acha que é só a aplicação do papel, ou só, tem gente que fala assim, só pendurar o papel na parede. Não é isso, né? Acho que essa arte mesmo, é de gostar também do que faz, né? Faz com que a gente melhore. Então, vamos supor, se o meu foco ali é só, vamos pôr o monetário mesmo, ganhar, fazer o ganho e tal, é uma coisa, mas você consegue focar mais no que você está fazendo, naquilo que você gosta de fazer, com certeza o resultado vai vindo, né? E como que você faz o teu preço? Como que você chegou no valor que você cobra por rolo? E assim, da onde que veio esse valor? Quando eu comecei, o pessoal já cobrava um valor bem alto, também pela escassez que tinha de mão de obra, que eu acho que é menor do que agora, né? Então agora a gente tem bons profissionais, a gente tem grupos, né, de amigos que conversam sobre papel, trocam informações, trocam conhecimentos, né, através do WhatsApp, que veio assim também e ajudou bastante. Então o valor de mercado vai vindo com a tua profissionalização, né? Então, a partir do momento que você é um iniciante, você tem aquele preço tabelado mais ou menos pelo que o pessoal já cobra, né? Quando você entra na loja, ou o arquiteto, ou a pessoa que está te eu já liguei para a pessoa, ela cobra mais ou menos esse valor, tá? Então, vou te cobrar o mesmo, ou um pouquinho mais, porque tá. Então, esse início é assim. Depois você pega um tempo de conhecimento, uma habilidade melhor, você já começa a ver o quê? Poxa vida, o trabalho que eu estou fazendo às vezes, melhor do que o meu concorrente. Só que é claro, o que veio bastante na minha mente é assim que eu não posso oferecer o mesmo, um trabalho normal, como todos fazem, e tentar cobrar mais. Eu não posso. Então eu tenho que ter uma habilidade e um conhecimento para mim cobrar mais. Então eu não vou lá e coloco papel de parede simplesmente, todo mundo cobra esse valor, mas eu quero mais. Não, você não tem que querer mais, você tem que oferecer mais para o cliente. Então isso foi quando eu iniciei, lá 12 anos atrás, foi a primeira coisa que eu percebi. Então, quando eu comecei a andar com alguns aplicadores, né, que eu tive a oportunidade de conhecer vários aplicadores, né, os lojistas me passavam o telefone deles, daí eu ligava, falava, você vai aplicar papel de parede, eu queria isso só para te ajudar, só para conhecimento e tal. Então, teve vários, assim, que marcaram mesmo a minha vida, assim, né, como o seu Pedro, o seu Ivo. O seu Ivo fazia cola na mão, disse que fazia cola de um dia para o outro, de trigo. Imagina. Para aplicar no outro dia. Eu falei, de trigo, seu Ivo? Ele falou, nós mexíamos na mão, depois que esfriava, porque às vezes não dava para pôr a mão que estava quente e tal. Então, assim, quando eu comecei a olhar o que os meus concorrentes deixavam de oferecer, e eu comecei a oferecer isso para o meu cliente, aí eu consegui melhorar o valor. Às vezes eu via eles fazendo papel de parede com plástico daqueles de lona preta. E às vezes nem trocava a lona. Eu fui com um rapaz uma vez que a lona dele estava tão suja que a hora que ele saiu assim ficou aquela caspa no chão, assim, de cola seca, né? Eu falei, nossa, que coisa estranha isso, né? E eu ficava observando tudo aquilo e falava, isso é uma coisa que a gente precisa corrigir. Então foi assim que a gente começou o quê? Melhorar também o nosso valor de mão de obra. Hoje eu consigo falar, a cliente pergunta para mim assim, mas não suja muito, né? Então eu cheguei num patamar que eu chego a brincar assim com elas. Falo assim, não, tenho certeza que vai ficar até mais limpo do que estava, vai ficar melhor. Porque às vezes, não é falando mal assim das pessoas que ajudam, né? Que trabalham em casa ajudando, né? Mas às vezes tem lugares que elas não conseguem limpar, né? E a gente sempre limpa, é um papel mais claro, a gente limpa as portas por cima, limpa o ar-condicionado antes de fazer. Então acaba ficando mesmo, mais limpo já do que é a aplicação do papel, é uma faxina de presente. Quase isso mesmo. Então essa é uma das coisas que eu consegui, que nem você falou, como é que você faz seu preço? Eu consigo oferecer essa melhoria, digamos assim,
né, dele ter esse conforto de não precisar chegar em casa e ter a casa suja, né? É o valor agregado do produto, né? Na verdade, a diferença sempre é o valor agregado. É o que a gente fala do papel. Papel de parede todo mundo vende, né? Você pode comprar papel de parede em qualquer lugar, mas qual que é o valor agregado daquele produto? O que você oferece a mais que o teu concorrente não oferece? E que, por consequência, você pode cobrar mais por isso, né? Você vê, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, tipo, o ar-condicionado, às vezes, em cima tá meio sujo. E você vai aplicar o papel clarinho aonde tá sujo, o papel vai sujar. Então, fazer essa limpeza é um detalhe. Às vezes, um aplicador pode ir olhar que tá sujo, deixar sujo, né? Não limpar, aí ele vai fazer o trabalho dele vai ficar mal feito. Porque vai sujar. E daí ele vai falar, mas a culpa não era minha, o problema não era meu. Não, não é? Exatamente. Tipo, exatamente. não, mas era o ar-condicionado que estava sujo. Sim, mas isso vai fazer diferença no teu trabalho. No trabalho. A poeira ali, essa poeira acumulada é incrível. Até a gente tem experiência assim de ter papel branco, bem clarinho, né? Que qualquer pozinho mesmo, na própria emenda já aparecia. Difícil. Então por isso que a gente, quando vê um papel branco, o cabelo já fica em pé, né? Eu não tenho muito cabelo, mas tudo bem. Os que sobraram ficam de pé. Então a gente tem esse cuidado no papel branco, assim, tal. Não que nos outros, esse aqui é papel preto, não precisa da limpeza. Não é isso, né? São pequenos detalhes, assim, que a gente consegue melhorar. E quais dicas que você dá para quem está pensando em seguir a profissão de aplicador de papel? Você está na dúvida ainda, não sei se vou seguir, se não vou seguir e tal. Não entre, pessoal. Tô brincando. Acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é aquele apego àquela profissão nova, né? Tipo assim, conseguir se achar nela. Acho que é isso, né? O pintor, às vezes, quando vai fazer a pintura, é uma coisa que ele gosta. Eu tenho conversado com alguns, né? Alguns profissionais, porque normalmente a gente conhece. Né? Então, são pessoas que, às vezes, têm até graduações, são pessoas formadas numa profissão, mas se encontraram nela, se encontraram nessa profissão. Então, vamos supor, se eu estou começando agora, acho que esse é o primeiro passo. E se identificar. Quando eu comecei, eu procurei amigos, né? E de aplicação, então o pessoal me deu a oportunidade, acho que quase todos que eu liguei, que me ouviram, me deram oportunidades, assim, de ir acompanhar pelo menos um dia, assim, para ver, né? A gente fazendo o que a gente gosta, não tem erro, né? Então, procure andar com uma pessoa que, de repente, já tem papel de parede há algum tempo, né? Veja o que ela faz, o dia a dia dela, converse com ela, porque são coisas diferentes, né? Numa empresa, você tem horários. No papel de parede você é autônomo, é totalmente diferente os horários. Às vezes você não consegue fazer o teu horário, você consegue fazer o horário do cliente, né? Então tudo isso você tem que medir primeiro para você ver se você realmente vai gostar daquela profissão. Então depois disso, daí é abraçar, né? Daí é conhecimento, daí é procurar melhorar sempre. Porque não é uma profissão formal, né? E assim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muita carência de profissionais que trabalham com serviços, que trabalham autônomo, mas com essa responsabilidade, né? Que na verdade é uma responsabilidade para consigo mesmo, né? Se você for pensar, porque assim, você só depende de você, né? Pra fazer o negócio acontecer. Só que a gente tem uma carência no Brasil de serviços, né? Os serviços, é muito difícil você encontrar um profissional que tenha responsabilidade, que trabalhe com responsabilidade. Porque eles pensam, mas eu não sou CLT, eu sou autônomo e dane-se, né? Só que não é assim, né? É uma profissão, para nós, para quem trabalha com papel de parede, é uma profissão indispensável. Se eu não tiver o aplicador de papel que faz bem feito, que é responsável, não adianta nada eu vender o papel de parede, né? Sem o aplicador, não existem as importadoras, não existem as empresas, né? As revendas, não existe nada. Então, é uma profissão super importante, apesar de não ser reconhecida, né? Mas para nós é indispensável. Mas eu acho que essa responsabilidade, infelizmente, no Brasil, na parte de serviços, falta, né? Na grande maioria. Quem nunca ficou na mão porque o profissional falou que ia e não apareceu? Então, eu acho que essa é uma carência que a gente tem, porque eu acho que o Brasil também é bastante novo, né? Então, as pessoas que trabalham, o autônomo hoje, ele não tem, assim, uma compreensão disso. Muitas das vezes não tem um curso superior, vamos por assim, né?
Porque quando a pessoa, mesmo que ela vá ela é autônoma, mas ela consegue fazer um curso superior, nem que seja administração, marketing, nossa, ajuda demais, Mari. Então a pessoa acha, tipo assim, ah, eu sou pedreiro, então eu não preciso fazer um curso superior. Tipo assim, eu acho que o curso técnico mesmo, né, de administração, um curso técnico de marketing, um curso técnico de um ano e meio, 2 anos, te dá um conhecimento muito grande. Então, acho que falta bastante pra gente, pro pessoal, eu tenho visto isso, que o pessoal às vezes é autônomo, é um big de um profissional, ele é profissional, sabe fazer, faz bem feito, mas não consegue gerir a profissão. Daí é isso, o cara não consegue gerir a agenda dele, às vezes, não consegue gerir as entradas e saídas que ele tem, né? Porque entra tudo pigadinho, né? Você não recebe um salário uma vez por mês. Você vai recebendo todo dia a aplicação que você faz, ou sei lá, cada 2 dias. É pingadinho, se você não organiza, né? Não organiza, se perde. Então, tudo isso. Então, isso me ajudou bastante. Então, eu tenho curso superior, porque quando eu trabalhava na gráfica, eu fiz administração com recursos humanos. Então, fiz 4 anos, me formei, e isso ajudou bastante, porque daí quando eu vi o papel de parede, que eu encontrei vocês lá na JVN, junto com o pessoal que veio dos Estados Unidos, veio da Alemanha aquela vez, né? Que vieram os dois, acho, né? Vieram os dois, vieram os dois. Daí, aquilo eu falei, peraí, tem um mercado aqui. E eu conversava com o pessoal que estava ali no dia, né? Lá no comecinho. Falei, mas você trabalha com isso? O cara fala, todo dia. Falei, mas faz cola e põe papel assim todo dia, o cara, todo dia. Eu ia conversar com o pessoal do Rio de Janeiro, o cara do Rio de Janeiro falava, não, mas eu só trabalho com papel de parede já faz mais de 10 anos. E eu acho que assim, quando a pessoa encontra o trabalho e consegue gerir bem e se tornar profissional, ele é uma empresa. Então eu acho que é isso que nós estamos comentando. Acho que o que falta no profissional é ele saber que ele sozinho é uma empresa. Então ele vai ter que cuidar do salário dele, vai ter que cuidar das férias, vai ter que cuidar do Se quiser ter 13º. Seguro-desemprego, 13º. Tudo isso que a empresa, entre aspas, oferece uma parte para você, uma parte fica com eles e de imposto, né? E você tem que gerir aquilo ali. Então muitos não conseguem. É verdade. É verdade, eu acho que uma das grandes dificuldades de quem trabalha com serviços é isso, não saber fazer a gestão da carreira. Da carreira, né? Bem colocado. A gestão da própria carreira, porque não é fácil, você, além de, assim, eu sei que você às vezes trabalha com outras pessoas, tipo, às vezes chama ajudante quando precisa, então aí você tem que pagar o ajudante, tem que saber quanto você vai cobrar para poder pagar o ajudante e ainda sobrar para você. Então, fazer essa gestão, eu acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis. Exatamente. E então ajuda bastante a pessoa que tem esse conhecimento, desde o profissional que tem essa visão, mesmo que ele não tenha um curso superior, mas ele tem um conhecimento assim de que ele precisa ser profissional, ele muda bastante. Você se colocando como profissional, você muda essa atitude de se vestir melhor, chegar mais asseado no cliente, né, mais limpinho. Chegar com o teu material bonitinho, tudo limpinho, isso é ser profissional, né? Principalmente pro papel de parede, que eu vejo assim que eu tenho a casa, Maria, é uma coisa engraçada, não sei se é minha, mas acho que todo mundo sente isso, mas às vezes é difícil de exteriorizar isso, de colocar para fora. Mas a casa da gente é o ninho, né? Nosso ninho, nosso conforto. Então eu vejo assim, eu tenho uma tremenda educação, às vezes, de entrar na residência da pessoa, porque ali é a casa dela. Tudo acontece ali, família, conversas íntimas, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, acho que não entrar ali no ambiente, às vezes até ir além, né? Tipo, você entra no quarto da pessoa, onde ela descansa, um lugar sagrado quase, né? Onde ela ali medita, né? Fala com Deus, né? Fala consigo mesmo. Acho que fala com os filhos, fala com o esposo, com a esposa. Então, nossa, é um lugar sagrado. Então, tipo assim, eu procuro assim, celular, carteira, como eu via, que nem eu te falei, nos profissionais antigos lá, né, que eu vi, o cara chegava, tirava celular, carteira, agenda, colocava em cima da cama do cara, às vezes em cima do criado mudo dele ali, onde estava a água que ele bebe ali, né, cara? O cara coloca ali os documentos dele, a ferramenta, tudo sujo às vezes, fala, não, cara, não pode, é um lugar sagrado aí, ninguém mexe. Às vezes, quando eu vou tirar alguma coisa do criado mudo, eu chamo a pessoa que está trabalhando ali, né? Ou o próprio cliente, às vezes, quando ele está ali, fala, por gentileza, você consegue tirar para mim, pôr em cima da cama?
que daí não suja de cola ou poeira e tal, daí a pessoa, então vou, né, tira. Ou vem a pessoa que está ajudando, a empregada ali, a diarista, ajuda você a tirar. Então, detalhes, é muito pequeno. Mas o cliente, quando ele chega, ele olha assim, vê as tuas coisas tudo guardadinhas, as coisas dele bem guardadinho, ele não se sente que você está invadindo o espaço dele, você está melhorando o espaço dele, né? Claro. Então A isso ideia é essa, né? Chegar para deixar melhor. melhor. Não para traumatizar o cliente, para ele nunca Exatamente. mais querer aplicar papel, né? Exatamente. Então você vê que isso ajuda demais a gente. Então esses pequenos detalhes você ser profissional. Ser profissional é todos esses pequenos detalhes que a gente está conversando, né? Eu vejo, assim, muita gente me pede indicação de aplicador, né? Muita gente. E fala assim, mas eu já tive um aplicador que veio fazer um negócio pra mim aqui em casa e não ficou muito bom, eu não gostei. Ou gente que fala, eu não gosto de papel de parede porque mancha a emenda e fica coisa assim. E aí eu tomo muito cuidado para indicar um aplicador, porque é isso, você está indicando alguém que vai entrar na casa da pessoa, né? Que tem que tratar isso com cuidado, com respeito, né? E depois a pessoa vai falar, pô, você me indicou um cara que chegou aqui e esculachou tudo da minha casa, né? Fez uma zona, chegou com o pé todo sujo, foi marcando meu chão, tudo de terra, né? Tipo, a gente tem um cuidado muito grande como pessoa e como empresa, né? Como que eu vou... Exatamente. Puxa, eu tenho que para eu indicar alguém, tem que ser alguém que eu confio, né? Que faria na minha casa. E eu falo assim, o Robson é quem faz na minha casa. Então, quando eu indico porque é ele que faz pra mim, né? Então, eu tô indicando um profissional com o qual eu trabalho, né? E qual que é a história do macacão? Então, a história do macacão é bem antiga, né? Então, assim, um ano foi feito um curso de papel de parede, só que foi feito aquela versão com papéis nobres. Avançado, né? Tipo, era o curso avançado. Exatamente. Então, o Gued veio da Alemanha, né? Com papéis super sofisticados, que é aquele de pintura, que eu não lembro mais o O nome. pigment. Aquele que é natural, os naturais, né? Então eu fiquei encantado com aquilo lá. E daí vocês doaram pra gente um macacão branco. Então aquele macacão branco foi o pontapé, né? Eu olhei e falei, nossa, que legal. E daí quando eu assistia, porque eu assistia, a informação é uma coisa maravilhosa. Hoje você tem no celular, hoje, né? A informação é muito rápida no Google. Então o que eu fazia? Eu pesquisava, porque eu procurava aqui no Brasil alguém que também aplicasse papel de parede e tal. E a informação era muito escassa, Não pouquíssima. tinha, né? Não tinha. Na internet quase não tinha. 10 anos atrás, olha, não tinha, era pouco. E daí depois de um tempo começou a aparecer pouquíssimas coisas. Então o que eu fazia? Eu colocava lá no computador as palavras-chave, né? Wallpaper. Wallpaper. Daí aparecia, daí eu colocava lá vídeo, e aparecia lá o pessoal da Alemanha, o pessoal dos Estados Unidos, da Inglaterra, colocando papel de parede, né? E sempre eles estavam com um macacãozinho também. Daí eu falei, nossa, você vê, eu ganhei um macacãozinho de lá, né? E o pessoal lá também usa macacãozinho, que legal que é e tal. E daí eu peguei e comecei a usar esse macacão que eu tinha ganho de vocês para atender os clientes. E eu vi assim, a hora que eu chegava, aquele semblante assim, nossa, que legal, né? O macacãozinho e tal. Então aquilo eu via no semblante dos clientes que, pô, parece que eu passo uma imagem de profissional. E eu gostei, achei bonito, me identifiquei com aquilo. Todos que fizeram o curso ganharam, né? O cliente gostou, ponto positivo. Então eu comecei a usar. Daí como não tinha mais o macacãozinho branco, falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Daí vai de novo procurar alguma coisa e encontrei esses de vários tecidos. Mas o que eu achei mais bonitinho foi o jeans. E eu comprei um de amostra e comecei a trabalhar com ele. Com o macacãozinho e daí adotei, né? Fiquei com ele. E agora todo dia, agora o Robson de macacão todo dia. E a história da camiseta, como que é? Então, a história da camiseta veio depois do macacão. Eu fui trabalhar no litoral. Então, uma loja me ligou, não lembro mais, faz algum tempo já. Eles me ligaram, tinha um cliente no litoral para fazer, aqui no litoral do Paraná mesmo. E eu falei, vou lá, né? Daí me preparei e tal, levei o material, cheguei lá embaixo. Era uma casa bem bonita, grande, né, também. E tinha várias pessoas trabalhando. Então tinha um pessoal que estava trabalhando colocando o piso e rodapé, tinha o pessoal que estava fazendo a pintura ainda também, outros colocando a vista na porta, trocando porta, pintando forro, trocando luminária. Então uma galera, tinha Tava bastante todo gente. vapor. Pro lado de fora tinha um pessoal fazendo jardinagem. Então tinha o pessoal fazendo jardinagem lá fora, puxando terra para dentro do quintal, né? Ali do muro, lá da rua para o muro, fazendo o jardim.
Então tinha várias pessoas ali. E eu cheguei com o projeto na mão, que normalmente o arquiteto manda pra gente, ó, essa parede, vai esse papel, nessa e tal. Me identifiquei, achei, conversei com o responsável, né, que estava ali, e ele me passou onde estava ali a parede e tal, o ambiente que eu ia fazer, e eu deixei minhas coisas ali e comecei a trabalhar. Daí, para resumindo a história, eu estava na metade do serviço e a sala era num cantinho, a parede que eu estava fazendo era assim, era inteira, e eu já tinha passado por uma parede lá, e era onde era a saída. E de rabo de olho, eu trabalhando aqui normal, concentrado no meu trabalho, e de rabo de olho eu vi que um rapaz chegou na porta, na portaria lá, na porta, e encostou de ombro na porta com o celular na orelha. E fazendo de conta que estava conversando, ou estava conversando, porque eu não prestava atenção nele, né? Eu estava no meu trabalho, mas de rabo de olho eu vi que um passava para lá, um passava para cá, era tinta, era rodapé e tal, e eu, papel ali, e olhando lá. Olhando não, de rabo de olho eu passava ali. E esse rapaz estava ali na porta, eu percebi que veio o rapaz que era responsável pela obra ali, acho que o mestre de obra, vamos por assim, responsável, e chegou até o rapaz da porta, os dois conversaram, e os dois passaram atrás de mim e passaram para o outro lado da cozinha, assim. Era uma cozinha para lá. Eles passaram atrás de mim e saíram. Normal, comecei a trabalhar, pá, pá, pá. Eu vi o rapaz de volta, eu me lembro certinho que eu vi o rapaz o mestre de obra saindo, o responsável saindo, e o outro não. E continuei trabalhando, tal, ali, e não vi mais o outro cara. Não vi. E depois, passado, já era quase, isso era umas 10, 11 horas da manhã, quando chegou meio-dia, meio-dia e meia, eu já me programo para parar a parede no final, que nem, né, normalmente eu não gosto de parar a parede no meio, eu sempre termino a parede. Ah, vai terminar meio-dia e meia. Vai até então terminar a parede, nunca paro no meio. Porque é a parede que não fica muito legal, emenda molhada com emenda seca. Ó, mais uma dica, hein? Então a gente não dá pra termina a parar a parede. parede pelo meio. Daí quando eu comecei a organizar as coisas para sair pro almoço, para lanchar, eu vi que o rapaz veio, desceu um menino que era dali da casa, o rapaz devia ter uns 20 anos, 19, perguntando para a mãe assim, ô mãe, onde está o computador, fulano de tal, tal. Daí a mãe dele gritou lá de cima, ah, filho, tá em cima da mesa e tal. Daí ela falou, ah, fala com fulano, eu deixei aí. Daí ela desceu, olhou e falou, não, mas estava aqui. Daí chamou o fulano da mestre de obra, o mestre de obra chegou, falou, não, não mexi em nada, estava aqui. Daí ele falou, daí ele perguntou para mim, oh, você viu um computador que estava aqui na frente? Eu falei, não percebi, né? Daí ele falou, peraí, meu celular eu deixei carregando aqui também. Daí ele foi olhar o celular, cadê o celular dele? Do mestre de obra também já tinha sumido. Caraca. Daí ele falou, puxa vida, você não viu nada? Eu falei, não vi nada. Daí ele falou, cadê o rapaz que estava com você? Eu falei, não, eu estou sozinho. Ele falou, não, eu conversei com o rapaz ali, estava aqui, ele falou que estava trabalhando com você. Eu falei, não, eu cheguei sozinho. Até conversei com o senhor, né, para o senhor me passar a parede aqui certinho. Daí ele falou assim, não, ele falou para mim que estava trabalhando com você. Ele falou, eu tô com o rapaz do papel. Daí eu falei, não, infelizmente é assim. E eu já estava com um macacão, só que eu não tinha camiseta identificando ainda. Daí eu falei assim, não, eu tô sozinho. Ele falou assim, então o cara levou. Daí nisso ele já ficou aquele desespero na casa, né? A mãe já, ah, meu Deus, não sei o quê. E o menino, ah, vamos pegar a bicicleta, vou atrás dele. O outro já pegar o carro e tal. Daí saíram correndo, né? Todos os três lá e mais, conversaram com o pessoal que estava por ali. Você não viu o cara assim? Fala, foi para lá e tal, e sumiram. Eu falei, agora eu não tenho o que fazer, vou almoçar, né? E voltei e ficou esse clima assim pesado. Então eu adotei esse negócio, falei, oh, vou pôr na camiseta assim, papel de parede. E sempre que eu chegar, o pessoal vai ver que eu tô uniformizado e eu tô... Se alguém chegar comigo, é legal que esteja de macacão ou pelo menos identificado. Principalmente quando é obra grande, né? Porque tem muita gente, né? Às vezes você chega, tem 20 pessoas dentro do apartamento, pessoas. né? Quem é dali, né? Como que vai saber? Não tem como. Muita gente. Então, tipo, vai pessoal que tá uniformizado, mas vai muita gente que não. Né? Então ali eu achei assim que é interessante você estar com esse uniforme, pelo menos para você identificar. Claro que, Robson, mas todo mundo chega o cara lá de uniforme dos Correios e assalta. Tudo bem, né? Mas eu não... você se identifica, né? Claro, não, lógico. Eu acho que faz parte do valor agregado do teu trabalho. Também, você tem que pôr Não é aquilo da administração, põe na ponta da caneta. Quanto você gasta de uniforme? Põe no teu preço. Mas é verdade, ué. Mas se fosse gastar tua roupa, também ia gastar bem mais, né? Gasta.
Gasta também, mas e te dá um conforto, né? Você saber que o cliente ali está sabendo que você está trabalhando. As pessoas que estão ali trabalhando na casa sabem que você está trabalhando, ó, tá fazendo papel de parede, né? Então ele olha para você, já está escrito nas suas costas, tá? Papel de parede. Quem é esse, né? Se o cara tem um negócio escrito nas suas costas, sou papel de parede, e o cara tá fazendo outra coisa, você fala, peraí, tá esquisito, É estranho. né? E o cara tá mexendo nas minhas gavetas. Mexe com móveis. E pra gente fechar, dá pra ganhar dinheiro aplicando papel de parede? Dá. Então são 12 anos que eu sustento a família só com papel de parede, né? Claro que a esposa, 50%, a sócia, né? Ela é uma mulher extraordinária e sempre me ajudou, desde o apoio, né? De mudar de profissão, que acho que é isso também que a pessoa que vai começar tem que ver, né? A pessoa que vive junto com ela fala, ó, eu vou mudar de profissão, você me ajuda? Porque você não vai conseguir sair do zero para um ganho que sustente a sua família, né? É. Então, às vezes, você precisa dessa ajuda, do parceiro também te ajudando. Então, dá para ganhar dinheiro, sim, você se profissionalizando, aprendendo, fazendo sempre o melhor. Robson, então você é perfeito, nunca deu problema nas suas aplicações. Deu? Ah, mas você já errou. Já. Mas você resolve, acho que essa que é a diferença. Você, às vezes, erra, todo mundo erra, mas você não foge da responsabilidade de resolver e você sabe como resolver as coisas. Tipo, ó, deu errado, mas aqui, vou tentar fazer isso, isso, aquilo, né? E tenta resolver. Porque a maioria dos aplicadores, às vezes, joga, não, o problema era na parede, o problema era do papel. Do Você papel, não. parede. E você não, você assume a responsabilidade, você sabe o que é, pode ser erro teu e o que pode ser um problema na parede ou um problema de outra coisa, né? Com responsabilidade, mas você não foge da responsabilidade. Exatamente. Então, dá sim para sustentar a família, dá para viver, é rentável sim, desde que você consiga manter os clientes que você tem. Não é de um dia para o outro, isso demora um pouquinho, porque às vezes assim, tem que ter parceiros mesmo, de lojas, parceiros assim, arquitetos, né? Que gostem de você, gostem do teu trabalho, porque sozinho você não consegue. Fala, não, eu vou, não, deixa, eu consigo outra loja, deixa, eu consigo outro arquiteto. Não é assim, né? Você sempre tem que estar deixando a porta aberta, não consigo te atender, espero uma próxima oportunidade para conseguir te atender, me dê essa oportunidade, então a porta sempre, eu procuro tentar deixar a porta aberta. Dá sim para ganhar dinheiro, dá para ganhar um bom dinheiro, dá para você guardar um dinheirinho para você ter a tua poupança, a tua aposentadoria, né? Não deixe de pagar a previdência ali, né? Nem que seja no MEI, ao MEI é uma coisa simples, né? É baratinho, né? Se quiser pagar só o MEI, tudo bem, você vai se aposentar com salário, você é um autônomo. Então, essas ideias têm que estar bem na cabeça. Mas o salário é bom, sim, não dá para reclamar, dá para tirar um bom dinheiro ali trabalhando. Eu acho que todo profissional que faz aquilo que gosta e faz bem feito, aprendendo sempre, melhorando sempre, ele vai ter uma profissão boa e vai ter um rendimento bom de salário, né? Um bom ganho. E tem, para quem quiser, a gente tem os cursos de aplicação de papel. No site tem o curso online para vender, no site, né? Vou deixar o link. Mas a gente vai fazer presencial esse ano, vamos voltar a fazer, né? Que a gente parou por causa da pandemia. Mas esse ano vamos voltar a fazer, né? Presencial, que é melhor. O pessoal me critica às vezes porque assim, Robson, mas você faz todos os cursos que aparecem, você fez, quantos cursos você fez? Acho que eu já fiz uns 10 cursos. Nossa, milhares, muito de mais. De novo você vai fazer curso? Eu falei, cara, quando que você para de aprender? Né? Tem a história do velhinho que morreu, né? Não tinha vela na hora, ele caído no chão, a menininha dobrou um papel e pôs na mão dele, acendeu a ponta, dele ficou que nem uma vela, assim, com a torcidinho o papel dele morrendo, assim, falou, puxa, morrendo e aprendendo. Então você morre aprendendo, não tem jeito. Né? É isso. Obrigada, Robson. Tenho certeza que os aplicadores ficam muito inspirados quando você fala, porque você é um exemplo de aplicador. Eu sei que você não gosta, tem vergonha de falar, mas Robson é foda. Não, tem muita gente que eu estou aprendendo bastante com eles também, assim. Tem pessoal que me manda coisa, fala, o que eu fiz, olha como é que é e tal. Então isso é muito legal, isso também é importante, né? Sempre ter essa amizade com outros, porque você vai precisar, uma hora ou outra, né? Você vai precisar de alguém que te auxilie, que te ajude. Então sempre porta aberta. É isso, obrigada. Entende que eu que agradeço. Obrigada.